Boa noite, desde já saúdo a todos com a paz do Senhor, aos irmãos em Cristo. Eu queria falar algo rápido sobre um tema que é um quanto polêmico, mas eu vejo no meu modo de ver, eu creio que essa polêmica toda é exatamente porque também as pessoas não vão falar algumas verdades que é bíblico, não vão falar com medo de repente de estar dispersando, de estar afetando a sensibilidade das pessoas. Eu não tenho um receio disso, não tenho medo, não sou um youtuber, não quero fã-clube, eu não quero fama, para mim não importa quem vai gostar ou não. Para mim o que importa é que a verdade de Cristo ela seja propagada. O que os pastores também, grandes pastores, são influenciadores, deveriam também ter esse mesmo conceito de estar propagando a verdade da palavra do Evangelho e não de repente estar preocupado em não vou afetar a sensibilidade das pessoas, não. Não existe, tem que pregar a palavra, o Evangelho, coisas que têm a base e não pregar mentira, ilusão ou coisas fantasiosas. Então, vamos aqui ao ponto, tratando da questão de suicídio. Um pastor dizendo que não poderíamos afirmar, lógico que não vamos estar afirmando não, mas que a verdade sobre esse caso deve estar sendo transmitido, falar, porque caso contrário, se você afirmar que uma pessoa que comete suicídio, ela tem a possibilidade de ser salva, automaticamente você vai estar abrindo um leque gigantesco para que essa pessoa arranje meios de cometê-lo, pensando que simplesmente vou me matar aqui, vou tacar aquela cordinha no pescoço, na garganta, depois eu vou lá junto do homem lá e vou me justificar. Não pode fazer isso. Isso não existe. Isso não é de Deus. Então são pastores que estão falando, essas pessoas abrindo esse leque, não, talvez têm medo, são covardes, têm sabedoria, conhecem a palavra, mas não falam a verdade com medo de machucar ou de espantar as ovelhas. Não, tem que falar a verdade. As pessoas têm que conhecer a verdade, porque pior que elas ouvir a verdade e de repente se magoar, pior vai ser você não falar e ela de repente por conta disso, por conta da sua ignorância, por falta do seu ensinamento, elas irem perecer no inferno. É muito pior. Então você tem, pastor, você tem a incumbência, você tem o dever, a obrigação de falar a verdade, por mais duro que seja, mas é o Evangelho. Quem disse que Jesus aqui andava passando a mão na cabeça das pessoas? Não, ele era duro, falava com dureza, falava a verdade, aleluia, e mesmo assim o Senhor, as pessoas não se afastavam, porque o Espírito Santo tocava em seus corações, confirmava aquela palavra, e aqueles que deveriam ouvir aqui estavam propícios, coração aberto, com daquela palavra, recebiam a palavra e se achegavam ainda mais a Jesus, e não se dispersavam, se afirmavam, muitos se ajuntavam, multidões e multidões e multidões. A palavra nem sempre era passando mão na cabeça de ninguém, era falando a verdade, céu e inferno, perdição e salvação, simples assim. Então, para você que de repente fala, pastores, que para quem comete suicídio, não pode se afirmar que essa pessoa de repente pode ter uma possibilidade de ser salva, vai ser salva. Não é bem assim que funciona o negócio, porque eu sou uma pessoa, que eu tentei por 2 vezes cometer esse ato na minha inocência, na minha ignorância. Eu não conhecia o Evangelho. Eu tentei por 2 vezes e senti, com certeza foi o Senhor me preservando, me guardando para que não cometesse tal ação, me preservou. Mas se tivesse acontecido, que base eu teria para me apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me suicidei, eu me matei porque as lutas eram grandes, porque os dias eram difíceis, eu não suportei, me matei, mas aqui eu estou, eu simplesmente me matei só porque não aguentei, agora eu te peço teu perdão e me deixa entrar no teu céu. Não é assim que funciona, não é bem desse jeito. A verdade é dura, é cruel, mas ela tem que ser pregada como convém. Certo? Então tem muitos pastores que pregam baboseira, passando a mão na cabeça do povo. Pior, é uma eternidade sem o Senhor, é muito pior. A verdade tem que ser pregada, o Evangelho tem que ser levado como ele é, porque caso contrário, você mesmo poderá perder a sua salvação por conta disso, por estar se
acovardando, covarde. Deus levantou para um propósito, cuidar das ovelhas, para cuidar de um rebanho, para que as pessoas permaneçam firmes em um propósito, no propósito da salvação, firmes, congregados, ouvindo a palavra da verdade, para que erros tal como esse, que por mais terrível que seja, mas é muito comum. Eu mesmo não sabia, me surpreendi quando eu soube que tantos crentes, pastores, missionários se suicidaram, estão se suicidando. Muitos, não são poucos, são muitos, muitos e muitos. Eu não sabia que isso era possível existir. Alguém que um dia conheceu a Jesus, ouviu o Evangelho, aceitou ao Senhor como Salvador, aleluia, dando cabo da sua própria vida. Eu não sabia disso. Então, mediante a Bíblia, com pouco instrução que eu tenho, porque eu não sou um estudioso, eu devo falar para vocês, eu não sou estudioso, mas a Bíblia diz que quando Judas o traiu, disse que era melhor que ele não tivesse nascido, aquele que o trairia. Não é pelo fato de Judas ter o traído, porque eu e você trai Jesus todo dia. Você trai Jesus, você deixa por um copo de cerveja, deixa por uma prostituição, por uma mentira, você trai Jesus com essa sua ação. Então não foi simplesmente o fato de Judas ter traído, porque todos nós traímos a Jesus todos os dias, com nossas ações, nossos pensamentos, nosso modo de agir, nosso modo de ser, nós traímos a Jesus. Foi o fato de que ele sabia que Judas iria dar cabo da sua própria vida, porque Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Simplesmente a coisa de Deus, ele dá o livre-arbítrio. Muitas vezes ele não vai interferir na ação que ele sabe de tudo, mas ele não vai interferir. Tem a vontade de Deus, a permissiva, e tem aquela que é absoluta, né? Então Deus sabe, Deus não interferiu, nem sempre interfere na ação do homem. Ele dá um livre-arbítrio e deixa você seguir e fazer o que você quer. Então Deus sabia, não é pelo fato dele ter traído Jesus, porque nós traímos sempre. Pedro negou a Jesus 3 vezes, Pedro negou, certo? Então isso não significa que foi condenado. Mas quando a pessoa dá acaba a sua própria vida, ele é um homicida, ele não foi fiel até o fim. A Bíblia diz que aquele que permanecer fiel, permanecer até o fim, será salvo. Mas quem comete suicídio, ele foi fiel até o fim? Ele não foi fiel até o fim. Ele cedeu às lutas, ele cedeu às dificuldades da vida, às lutas do dia a dia, às lutas diárias. Ele cedeu, simplesmente cedeu. Ele cedeu. Ele não foi fiel até o fim. Então, eu fico admirado quando pessoas que têm um estudo, que deviam ensinar a verdade, fica caçando, procurando brechinhas, versículos para juntar, para poder dar base a isso, para poder justificar, para dizer não, que há possibilidade sim, que não significa que vai para o inferno, não. Então, quantas pessoas que já tentaram, que tentam, de repente ouvindo uma fala dessa, uma pregação dessa, é só o que eles precisam, só para saber, então se é assim, eu vou dar cabo da minha própria vida e vou lá diante dele e vou justificar por que eu fiz essa ação. Então preguem a verdade, preguem o evangelho, mas preguem sem medo, não tenha medo de estar espalhando as pessoas. Você não precisa de ter fã, você não precisa de fã-clube, você precisa falar a verdade, a verdade. Como pode uma pessoa de repente se suicidar? Vai pedir perdão como? Como é que vai se arrepender dos seus pecados? Ele já morreu pecando. Ele morreu cometendo o ato de suicídio. Então, ele não pode, de repente, dar cabo da sua vida, se matar e depois vai pedir perdão a Deus. Não. Não. Ele é homicida, destruiu o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo, o seu próprio corpo, a sua própria vida. Não tem base bíblica, não tem nexo dizer que essa pessoa que se matou vai para o céu. Não tem nexo, não faz sentido, né? Não foi fiel até o fim, morreu como homicida. Depois que morre, não tem como morrer e depois pedir perdão e se arrepender dos pecados, não tem. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mas depois que morre, segue-se o juízo. Amém? Então é isso que eu queria falar. Eu como leigo, mas eu senti de falar isso.
Tentei por 2 vezes cometer o suicídio, Deus não permitiu pela sua misericórdia. Deus não permitiu, porque eu não teria base, eu não teria como chegar diante dele para me justificar, para dizer que o porquê que eu fiz aquilo. Não teria, não tinha condições, eu não sabia. Teria que conhecer a palavra, e como conhecedor da palavra, o mínimo que sei, eu sei que agora sim, agora jamais eu faria um negócio dele, jamais, mas eu sei que tem muitos casos de crentes que se deixou levar pelas lutas, se deixou levar pelas tribulações e tem dado cabo da sua própria vida. Missionários, pregadores, pastores, pessoas que são altamente instruídos, ensinadores, pastores que cuidam de rebanhos, têm dado cabo de suas próprias vidas. Eu não sabia que isso era possível, não sabia que isso existia, mas existe e é mais comum do que eu e você possa imaginar. Então que os pregadores venham falar a verdade. Não tenha medo de repente de estar espantando, machucando, não vá massagear o ego de ninguém, procurando fã. Eu não preciso de fã, eu não quero negócio de fã-clube, não dependo de negócio de like de ninguém, não dependo disso. Mas a palavra, o evangelho, como convém, como ele é, tem que ser pregado. Tem que ser pregada. O evangelho. A mentira já está aí. Está aí todos os dias, você vê mentira abertamente. Televisionado, está em todo canto e a aceitação é total. Mas quando se trata de Jesus e salvação, nós sentimos receio, temos medo de ser repudiado, temos medo de receio de não ser aceito, de as pessoas me incluir. Vamos excluir do Facebook, vamos excluir do WhatsApp. Não existe isso. O evangelho é superior a tudo. A salvação é o que importa, o que é mais importante do que tudo. A salvação, porque a vida é eterna. Aqui é passageiro, aqui duramos pouco. A nossa vida passa é tão breve, é tão rápido, é como uma leve brisa que cai, logo passa, vai-se embora. Assim é a nossa vida. Você já parou para pensar? Quando você agora tem seus 40, 50, 60 anos, você de repente você para pensar e vê, rapaz, como o tempo passou rápido. Pouco tempo, eu penso, de vez em quando eu penso nisso. Pouco tempo eu era um jovem adolescente, tinha meus 14, 15, 16 anos, e agora já estou um coroa, um velho, já deu o que tinha de dar. É assim que a gente pensa, porque a nossa vida é muito breve aqui. É muito breve, é muito rápido. E por mais que você vivesse 200 anos, ainda continua sendo muito curto. Seria muito curto, muito passageiro. Mas depois daqui, eterno. Eterno. E você, somente você pode decidir. Aleluia. Em que lugar você deverá passar? Você irá passar a sua eternidade. Com ou sem Deus? Com ou sem Jesus? E se faz necessário sim aceitar Jesus. Se faz necessário aceitar Jesus, sim. Tem tantos pontos que é muito cruel, mas que tem que ser falado. Eu, como sou uma pessoa leiga, eu não vou botar a mão nesse negócio, porque são assuntos muito pesados, mas que convinha que os pastores falassem, tratassem desses tópicos, sem medo de afastar, de espantar, não. Tem que falar a verdade de Jesus, porque é a verdade que liberta, é a palavra que liberta. As pessoas precisam ouvir para evitar determinados erros, determinadas atitudes, ações que possam comprometer, implicar completamente na sua salvação. Amém? Agradeço aqui a todos, são breves palavras. Agradeço a todos pela atenção. E aos pastores, aos cristãos, você tem um dever, você tem a obrigação, a incumbência de estar levando a palavra, de pregar o evangelho como ele é, como tem que ser. Você tem a obrigação de falar de Jesus Cristo. Não se esconda, não tenha medo. Não tenha medo porque alguém vai lhe excluir, vai deixar de te seguir, não vai dar like. Não existe isso. Jesus em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja com todos e invada o teu lar, a tua vida e a tua família. Amém.